Observamos agora então que tem um balão e um blusão de lã, né? O balão é de borracha, o blusão de lã, como se diz, tem as fibras de lã. São átomos distintos, né? A borracha tem a propriedade de adquirir elétrons, né? E a lã, os átomos que compõem o blusão de lã facilmente perdem elétrons, né? Esses elétrons ficam presos ao núcleo do átomo da borracha do balão. Quando aproxima da parede neutra, no caso aqui sofre uma atração do blusão, porque são cargas opostas. Quando aproxima da parede neutra, ocorre indução. Se soltar o balão, ele vai ser atraído pelo blusão. Ele não perde as cargas por blusão, porque são dois isolantes, né? Então os elétrons que estão no blusão já foram arrancados aqueles das últimas camadas. Facilmente se perde. Os demais estão ali, né? Iniciando novamente o exemplo, o atrito com a parede neutra não acontece nada. O atrito do balão de borracha com o blusão de lã, a borracha permite absorver alguns elétrons que ficarão muito presos ao núcleo do átomo da borracha, que compõe a borracha, né? E de modo que não se desprende. Ao atritar com a parede, ele causa indução, ou seja, ele repele os elétrons. Se soltar o balão, ele gruda no blusão de lã. Aproximando da parede, repele elétrons, né? Quando gruda no blusão de lã, os elétrons da borracha não se desprendem, né? Porque eles estão muito firmes, muito presos ao núcleo do átomo. Bom, como é possível ver, o atrito do calçado de borracha com o tapete, que tem uma certa lã, acaba arrancando elétrons do tapete, que vai para o calçado de borracha e que se esparrama pelo corpo do ser humano. No momento que ele aproxima a mão da maçaneta, a maçaneta está aterrada junto ao prédio, ao apartamento, à casa, né? Fazendo um ponto neutro. Os elétrons em excesso no corpo humano se descarregam através da mão e dá uma faísca, um pequeno arco voltaico, um pequeno choquezinho na mão do indivíduo que tocar na maçaneta. Então isso é eletrização por atrito, né? No momento que aproxima, ocorre indução até acontecer o arco voltaico, ou seja, a faísca que dá aquele choque, aquela sensação de um beliscão na mão da gente. Nesta simulação, estamos mostrando então o campo elétrico positivo, o campo elétrico negativo, as forças atuando entre os campos, que são as flechinhas brancas, né? O campo vermelho é o positivo, com um espaço em volta aqui demarcando o campo. Estou arrastando o voltímetro, um aparelho que mede a voltagem, diferença de potencial entre o aparelho e a carga. Em certos momentos vai aparecer positivo, porque está se aproximando do positivo, em certos momentos vai aparecer negativo, porque está se aproximando do negativo. Podemos ver então o voltímetro, né, se deslocando. Neste momento está marcando negativo, agora está quase zero, passou, já está na parte positiva, né, no campo elétrico positivo. Ao girarmos em torno do campo elétrico positivo, ele vai marcando valores de voltagem, diferença de potencial positivo. Conforme se afasta, diminui a voltagem. Quando se aproxima do campo negativo, nós enxergamos os valores negativos.
Agora nós estamos vendo o vetor de uma partícula que está se aproximando do campo elétrico positivo. A flecha do vetor está indicando que a força se afasta. Isso são determinações, convenções dentro da física. Ao se aproximar do negativo, o vetor vai em direção ao campo elétrico negativo. Nesta demonstração, então, vamos ver a lei de Coulomb, que trata das forças entre cargas elétricas. Nós temos a Q1, que é o roxinho, e o Q2, que é esse meio vermelho, né? Ambos valem menos 5 microcoulomb, né? Estou afastando eles para nós observarmos que a tanto centímetro, 1, 2, 3, 4 centímetros, nós temos 140 newton, 140 mil newtons de força. As forças são iguais, né? Na notação científica fica desse modo. E se eu mexer na carga, as forças aumentam dos dois lados, né? Se eu mexer na outra carga, a força também aumenta, proporcional. As duas forças são iguais com sentido contrário. As duas cargas estão igual, né? Nós temos 140 mil newtons. E agora, se eu aproximar, afastar, neste caso então, mais 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, a força vai ser dividida por 5 ao quadrado. Sempre a força calculada é dividida pela distância ao quadrado. Aqui nós podemos observar então que temos a lei de Coulomb, né? Que é carga vezes carga. Se duas cargas são iguais, elas ficam carga ao quadrado, né? O nosso Q maiúsculo ao quadrado, vezes o K, dividido pela distância ao quadrado. No primeiro caso, nós temos 2 centímetros. Então, 2 centímetros transformado em metros, né? Vai dividir as cargas. E no segundo exemplo, tem 4 centímetros. 4 centímetros transformado em metros ao quadrado vai dividir a segunda carga. Esta então é a situação de que as duas cargas iguais de 5 microcoulomb estão a uma distância de 2 centímetros, né? E se nós calcularmos a força, nós vamos encontrar 561,7 newton, né? No exemplo seguinte, nós vamos ter 4 centímetros de distância, né? E vamos dividir a carga ao quadrado, né, por 4 centímetros ao quadrado. Sempre lembrando que a distância tem que ser transformada em metros, né? Então vai ficar 0,02 centímetro e 0,04 centímetro. Neste segundo exemplo, então, a força é 140,4 newton, né? Que nós temos então 5 microcoulomb ao quadrado, que são as cargas vezes as cargas, né? Dividido pela distância, que no caso é 4 centímetros, né? 0,04 metros ao quadrado, certo? Resultado multiplicado pela constante K. O resultado seria então 140 newton, né? Observando os dois exemplos, então, nós notamos que a força fica mais fraco ao quadrado. Ela fica dividida pela distância ao quadrado, por isso que ela é mais fraca.
Quando nós temos duas cargas e elas estão afastadas a uma certa distância e existe uma área de aproximação entre elas, forma um campo elétrico entre essas cargas que nós chamamos de capacitor, né? Ou seja, nessa região acumulam cargas positiva e negativa, sendo que se acumula, mas não existe a transição de um lado para o outro. Existe então entre essas placas uma diferença de potencial, como nós podemos ver ali, de 0,75 volts, né? Eu vou aumentar a diferença potencial e observa-se que as cargas entre as placas estão aumentando, né? E lá em cima na barra verde, vermelho e amarelo nós estamos vendo o potencial, né? E a diferença de potencial que tem, a capacitância também. Quanto mais flechinhas nós chegamos aqui, significa que existe maior carga. Nesse momento estamos com menor carga, pois eu afastei as placas. Quando aproxima as placas, tem maior carga. Maior carga significa amperagem, caso os elétrons estivessem passando. Ou simplesmente, nesse caso menor carga, alguns poucos elétrons livres estariam disponíveis para circular entre um lado e outro. Nesse caso, com voltagem zero, sem carga, né? Agora a voltagem foi invertida, né? A polaridade do capacitor inverteu quando se inverte a voltagem, né? E sabemos então que quanto maior a área, maior a voltagem, maior a carga que vai ficar dentro do capacitor. Essa carga significa a quantidade de elétrons livres que existem acumulados nessa região. Caso de um curto-circuito, esses elétrons livres seriam a amperagem que iria circular pelo capacitor, né? Mas então o capacitor serve como um objeto que acumula carga, né? A carga está acumulada aqui, mesmo sem contato com a bateria, né? Temos carga acumulada.